Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Sou David Gonçalves, estamos aqui já há bastante episódios trazendo conteúdos de muita qualidade e de muito valor para você, mostrando que Aracaju, Sergipe tem gente que faz e acontece em todas as áreas e que eu tenho certeza que depois que você assiste esse papo, você vai procurar o que essas pessoas estão fazendo, você surpreende cada vez mais quantos talentos, quantas pessoas muito bem-sucedidas a gente tem na nossa cidade e no nosso estado. E a gente fica muito feliz de trazer essa luz, né, para que a nossa sociedade se conheça, né? Porque uma sociedade que se conhece, ela fica cada vez mais forte e mais valorizada. Então esse é o nosso compromisso e vocês estão aqui vivendo isso comigo, aprendendo assim como eu estou aprendendo com todos os nossos convidados. Recado para vocês, se vocês ainda não seguem o canal, por favor, aí, clica aqui, se inscreve no canal, é muito importante. O algoritmo aí, do YouTube, quando você segue, compartilha, comenta, ó, o algoritmo pega a gente aqui no colo e leva para várias outras pessoas. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento e levar esse conteúdo de Sergipe para várias outras pessoas no Brasil e no mundo, tá? O episódio de hoje é bem especial, né? A gente está em setembro, e em setembro a gente tem o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né, aos cuidados da saúde mental, né? E aí convidamos aí duas peças incríveis da nossa cidade aí que trabalham o ano todo com o tema, né? Porque apesar de ter escolhido um mês, né, para trabalhar essa conscientização mais midiática, vamos dizer, mas o trabalho que eles realizam dentro desse assunto de saúde mental acontece os 360 dias, né? E eles dentro de cada um da sua área fazem um trabalho incrível e vai trazer esse poço de experiência para a gente, para mostrar para vocês o quanto é importante a gente cuidar do nosso bem mais valioso, que é a nossa saúde mental, porque se a nossa mente está bem, né, automaticamente o corpo, né, que tem aqui esse motor principal, né, vai estar bem, tá? Então eu queria apresentar para vocês o José Mirabel e o nosso Bruno Kelverneck. Muito obrigado pela presença de vocês. Fala, mano, tudo bem? Ó, eu gosto de Prazer, pegar na mão. prazer, Como vocês estão prazer. em dois, eu gosto de pegar Prazer. na mão dos meus Pronto, convidados. tamo aqui. É isso Pra aí. gente transmitir uma energia Energia boa, boa. pra gente Perfeito. bater esse papo, Com certeza. um assunto muito importante, né? Está aí em alta em setembro, né? Que foi o mês escolhido para dar uma luz a esse tipo de assunto que às vezes não é tão discutido, né? Existem vários tabus que eu quero já entender com vocês, mas só antes para a galera entender, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, como cada um tem um currículo aí bem diverso, e aí para não cometer o erro de esquecer alguma coisa, eu queria que vocês se apresentassem, começando por Mirabel. Eu vou falar pro Mirabel, certo? É José Mirabel, mas Tranquilo. fica Mirabel aqui pra gente já tá ficando íntimo. Então, Mirabel, antes de a gente começar a discorrer sobre o assunto, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, qual a sua especialidade e um pouquinho de Mirabel para nossa audiência. Bom, como nós estávamos falando nos bastidores, se nós formos falar sobre nossa trajetória de verdade, o podcast vai ser só sobre nossa trajetória. Mas vamos falar sobre saúde mental e emocional, que é um tema que está em voga, que é o tema principal da nossa conversa de hoje. Eu trabalho há mais de 15 anos, né, ajudando a pessoas que estão acometidas pela ansiedade, depressão, vários transtornos mentais e emocionais a saírem desse mundo do sofrimento. Então, a gente atende em uma clínica, a gente busca ressignificar, não é, os eventos negativos que aconteceram na vida dessas pessoas. São eles que fazem com que as pessoas sejam acometidas pela ansiedade ou depressão. E, assim, é um trabalho, é uma missão, eu diria árdua, porque a gente precisa ter uma mente incrível para não absorver a dor do próximo. Porque o que mais aparece são pessoas com dificuldades na sua saúde mental e emocional. Evidentemente que reverbera também no fisiológico, né? Isso sem sombra de dúvida. Então, nosso trabalho hoje é focado no auxílio, na ajuda de pessoas que estão acometidas pela saúde mental e emocional. E além de terapeuta, né, você também é escritor, né, tem alguns livros aí, você trouxe até um livro aí, queria que você falasse também um pouco disso.
Exatamente. E nós temos também no nosso consultório, nós atendemos dirigentes de empresas, porque nós somos consultores de empresa. Então, o dirigente de empresa passa por muitos altos e baixos e a gente precisa auxiliar, porque as atividades diárias reverberam no emocional. Então, vários gargalos que ele passa no seu dia a dia, né, ele leva para o consultório e a gente auxilia ele sair desses caminhos tortuosos. E eu sou escritor, né? Eu tenho um livro publicado, este é o segundo. Esse especificamente fala sobre a saúde mental e emocional. Eu coloco nele, né, as orientações, 20 autoterapias que eu desenvolvi. Essas 20 autoterapias são praticadas pelos meus pacientes entre uma sessão e outra de terapia. Isso vai lhe dar empoderamento e esse empoderamento faz com que a gente inicie o desmame dos remédios controlados já no início, porque remédio controlado é química. E química atinge diretamente os órgãos vitais. Então, este livro é um livro de autoajuda, totalmente prático, não é? Deu uma coisa aqui, Caio. Que tem Pode toda a orientação de como a pessoa sair desse mundo tortuoso, esse mundo sofrido, da ansiedade e da depressão, né? E já tem o terceiro livro, que já está na gráfica, Aí. que vai sair falando sobre a saúde no contexto geral. O título do livro, Eu Escolho Viver Saudável. Aí, O homem é uma máquina. tá vendo? O cara não para, meu amigo. O cara não para. Mas aí já vamos marcar então pra gente marcar um outro episódio pra gente falar só desse livro novo aí, certo? Perfeito, perfeito. Bom, agora eu queria passar a bola pra Bruno. Bruno, que é um artista multifacetado. Eu invento, né? É. Eu disse que eu sou Eu acho pagador de bonito, boleto, né? né? Eu acho bonito essa palavra. O cara é multifacetado, né? Eu sou pagador de boleto. Tá chegando, eu invento alguma coisa pra fazer. Mas me conte, pra galera. Já sei que muita gente já lhe conhece, mas me conte aí a história, a trajetória do Bruno Candovenec. Com o que o Bruno Candovenec hoje tá operando, vamos dizer assim? Tá, bom. Boa tarde, boa noite para quem tá nos assistindo a qualquer hora. Obrigado pelo convite, primeiro, David, porque eu acho importante a gente falar de saúde mental também. Como eu estava te falando antes, eu também não sou de ficar dando muita entrevista, de estar falando, mas quando foi de saúde mental eu resolvi falar. Eu já sou artista há alguns anos, sou músico, sou ator e sou professor de teatro. E, pra gente resumir, produzo alguns eventos. Mas eu comecei a entender saúde mental a partir do curso que eu dou na minha casa. Conhece? Uma galera conhece, Oficina de Improvisadores. E algumas pessoas já me procuravam para tratar de saúde mental e eu não sabia. Eu não tinha a menor noção de que eu estava ajudando, auxiliando, não a terapia como o seu José, mas seu José não, vou chamar de José. Seu Mirabel. É só José, lembrar do Seu biscoito. José é outro. Como Mirabel. Eu não tenho essa capacidade, essa técnica toda, mas eu tinha desenvolvido um método e as pessoas iam para lá e muitos psicólogos e psiquiatras já estavam recomendando pessoas que viraram meus alunos que estavam lá fazendo alguma coisa. Quando deu a pandemia, nós paramos e tal, eu fiz algumas aulas online, mas muita gente pós-pandemia me procurou com relação a isso. E eu comecei também a colaborar com a Clínica Equilíbrio, que me deu outra visão, que é uma clínica de saúde mental, referência de saúde mental. Tem internação e clínica dia. E comecei a trabalhar lá com teatro-terapia e com musicoterapia. E aí eu tive uma nova visão sobre o que é e até ressignifiquei o meu curso específico para continuo fazendo improviso, continuo trabalhando com criatividade, mas também uma pitada de saúde mental e que me transformou também, porque todos nós passamos por ansiedades, por dores e tal, e aí também isso tem me ajudado na minha própria saúde mental enquanto artista. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o quanto artista tem a saúde mental meio bagunçada, então isso também tem me ajudado. Que massa, velho, que massa. Então, assim, e aí, propositalmente ou não, acho que vocês estão sacando aí, a relação de trazer vocês aqui é de mostrar que a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde mental e mostrar que
através da cultura, através da música, através da criatividade, da atuação, a gente pode sim usar essas ferramentas nesse tratamento, né, da saúde mental. Então, assim, pra gente, mais uma vez, agradecer vocês terem topado bater esse papo, porque a gente trazendo essas a visão acadêmica da formação teórica da coisa, tal, que Mirabel tem, com seu conhecimento prático de cultura e tal, não sei o quê, a gente mostra quantas ferramentas a gente pode utilizar para o nosso próprio bem-estar. Agrega Né? bastante, Agrega né? bastante, É. né? Auxilia, né? Uma coisa vai auxiliando a outra. Hoje a terapia já não é mais como era antigamente, hoje já está muito mais evoluída e muito mais conscientizada, né? E a gente poder trabalhar arte-terapia junto com a terapia mesmo, junto com a terapia psicológica, psiquiátrica, é extremamente hoje necessário e em alguns casos a gente consegue uma cura muito mais rápido, outros que não tem cura, mas que amenizam muitos sintomas, né? Isso é de extrema importância. E estar trabalhando hoje com isso, para mim, é muito bom. E como eu disse, para mim a saúde mental também tá sendo incrível. Eu vejo assim, e já queria, né, começar a gente bater essa bola mesmo. Por exemplo, Mirabel, hoje quando a pessoa é, ela. Porque o assunto eu acho que ainda é regado de muito tabu, né? Mesmo a gente em 2024, mas quando se fala, vou procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né? Ninguém fala isso muito abertamente porque tem medo do julgamento, a pessoa tá doido, a pessoa, sabe? Como se não fosse uma coisa normal. Nem todo mundo procura um psiquiatra porque está no estágio, né, de uma loucura. Às vezes a pessoa pontualmente está passando por uma coisa e vai buscar uma ajuda, né? E é importante que a gente tenha datas como essa, como o Setembro Amarelo, que abre essa discussão e normaliza aquilo que há muito tempo se ficou muito restritivo, né? E aí eu queria, Mirabel, entender assim primeiro o que que você poderia falar, né, para quem está nos assistindo e por algum motivo ou outro ainda tem essa dúvida, qual é o momento ou se como ele procurar um profissional e alguns sintomas que você possa dizer, cara, se você está entendendo isso ou passando por isso e tal, talvez seja o momento de você procurar uma ajuda e não ter vergonha disso. Como é que você poderia dizer? Na verdade, existem vários sinais, não é, que apontam para a necessidade de você se preocupar com a saúde mental, não é? As pessoas estão habituadas, quando tem qualquer dor, qualquer algo que mexe consigo, procurar um profissional tipo médico, não é? Mas muitas vezes o caminho mais curto é você procurar terapia. Então, assim, vamos lá, sinais. Quando você não consegue dormir direito, quando você acorda e acorda cansado, quando você passa o dia desmotivado, quando você fica sem apetite ou come de forma exacerbada, não é? Quando sua mente ela aponta alguns sinais e você entende que aquilo não acontecia consigo, isso é muito importante você analisar esses sinais, porque é o momento de você pedir ajuda, não é? Ah, aí vamos lá, a alusão a setembro, né, um mês que vai serve como referencial para falar da saúde mental e emocional. É um mês referencial, porque na verdade 365 dias nós já conversamos aqui, ou seja, todo dia é dia de falar de saúde mental e emocional. Sim. Todo dia. Porque também, como você falou, David, a saúde mental e emocional reverbera em todo o organismo, no todo fisiológico. Se você não tiver saúde mental, você não tem saúde. Ponto. Acabou. Então, é muito importante ficar atento para esses sinais. E aproveitando a prevenção ao suicídio, não é? Quando você verificar que uma pessoa está se isolando, ela não quer contato com outras pessoas, ela passa a reclamar de barulho, ela passa a reclamar de que o mundo a abandonou, que as pessoas não olham mais para ela, não é? Ah, quando ela, quando as pessoas percebem que essa pessoa está dormindo demais, então são sinais de que essa pessoa está, no mínimo, com depressão
e depressão é um dos, né, transtornos mentais, emocionais que levam ao suicídio. Então, mudou o comportamento, atenção. Aí diz, mudar comportamento hoje, do jeito que a gente vive de forma agitada, muitas vezes não observa nem quando a companheira corta o cabelo ou pinta o cabelo, É não é? verdade, E imagine a pessoa que dormiu um pouco a mais, Sim. que acordou com olheiras, coisas desse tipo, até você chegar a observar isso. Então, por isso que é muito importante você fazer questão de, pelo menos uma das refeições do dia, você sente com os seus e faça aquela refeição É juntos. verdade. É uma Porque dança- esse é o momento que você consegue olhar para a cara do outro, pelo menos direito, É e, verdade. poxa, o que é que está acontecendo com você? É uma Tá doença tudo bem? silenciosa, né? Silenciosa. Ela tá aqui dentro, não é um corte que você vai ver num braço, não é, sei lá, numa perna, não é um machucado que você vai ver, é uma coisa que tá dentro de você silenciosa, que às vezes nem você tá vendo e nem a outra pessoa tá vendo. Então, atenção, principalmente, é muito importante no outro e também atenção a gente. A gente recebe muito idoso, muito idosa também, que cuidou a vida inteira dos outros e nunca cuidou de si, né? E aí a coisa tá começando a estourar agora, E ou se né? sentem Ou abandonados, se né? sente abandonado pelos filhos ou pela família e tal, e aí isso começa esse início de depressão que pode desencadear a outras coisas muito piores, né? Também. Demência e É. Alzheimer. Desculpa Não, interromper fica à você. vontade, né? Tá Aqui agora. é papo, fique tranquilo. Quando a pessoa passa um certo período acometido pela depressão e não consegue, né, banir, aí está com uma porta aberta para o cometimento de Alzheimer ou demência, né? Então, vários idosos têm acometimento. Na verdade, a gente não fala mais em idosos. A gente já tem visto aí pessoas com a faixa de 40 anos acometidas pela Caramba. demência ou Alzheimer, né? Então, muito cuidado. E aí, veja, já analisando assim, da forma que você está começando a explanar, me parece que a saúde mental, ela, se todo mundo tem essa consciência, acaba que o cuidado, além de si, mas vem das pessoas mais próximas a você de perceber, né? Porque às vezes a pessoa se encontra nessa situação e ela já não tem força para mostrar que ela está precisando de ajuda, né? Então é muito importante que essas discussões elas sejam realmente sempre muito abertas para que as pessoas entendam que esse problema pode estar acontecendo do seu lado sem você ter essa ciência, né? Na família, a família tem que chegar junto. Se a pessoa perceber, excelente. Se ela chega e fala, ó, quero ser internado, quero um tratamento, isso é excelente. Isso já é um passo grande. Mas tem casos que a pessoa não tá ciente do que está acontecendo. Bruno, puxa só o microfone um pouquinho. Tá só vivendo e existindo, mas não está percebendo. Quem vai perceber muitas vezes a companheira, a esposa ou a família que percebe. E é importante que a família tente chegar junto também e sem preconceito, porque o preconceito também existe bastante ainda, infelizmente, né? Inclusive pessoas com nível de cultura elevado, É. pessoas com graduação. Muitas vezes um parente diz que eu não estou bem, eu estou tendo alucinações, né, ideações suicida, aí a pessoa diz, não, você está com Isso safadeza, é besteira. pare com isso é besteira, não é? Então, veja, pessoas de nível de escolaridade mediano a alto, e imagine as pessoas que não têm acesso à informação, Sim. não é? Então, é muito importante a gente ter atenção. E aí, nesse agito, como eu falei, do dia a dia, a gente esquece de observar direito o outro, não é? Então, do tipo, você está com o celular aqui, você está próximo da pessoa, mas ao mesmo tempo está distante. Então, se você não analisa o comportamento dessa pessoa, uma das coisas que fazem com que a pessoa possa ser acometida mais facilmente por qualquer transtorno mental emocional é o aparelho celular. O uso de forma exacerbada, exagerada, conteúdos que não agregam conhecimento, valores, levam a pessoa a
a desencadear a ansiedade ou depressão. Inclusive, existe hoje terapias para a pessoa, né, fazer o detox das telas, né? Porque a pessoa está muito bitolada aqui, então já existe terapias para você deixar de usar Trabalhar um a pouco, né? conscientização, na verdade é a conscientização, porque tudo está na mente, não é? A forma como você se comporta, como você age, a sua rotina diária diz o que é que está propenso a acontecer com você ou elucida o que já está acontecendo. Sim. Então, a análise comportamental é muito importante no processo terapêutico. E aí, por exemplo, a gente falou um pouco só de sintomas, né? De luzes, sintomas, de atenções, né? Que a pessoa precisa ter. Mas e aí eu percebo que estou precisando de uma ajuda, porque talvez eu não possa estar legal, ou alguma pessoa disse, ó, velho, eu acho que você não tá normal e tal. Como é que você poderia dizer assim, qual é o meu segundo passo agora? Procurar uma terapia. Que tipo de terapia? Que tipo de profissional? Existe alguma coisa para ele fazer uma triagem? Porque dentro das terapias, né, você tem um mar de opções, né? Por exemplo, no caso eu vou falar a experiência que eu tive quando descobri que tinha TDAH. Você tem um psicólogo, mas aí tem psicólogos que é de uma linha, como é que chama? Poxa, agora eu esqueci o nome da linha. Tem uma linha específica São linhas para. diferenciadas, né? Eles Tem as trabalham. linhas de trabalho É. diferentes, né? E aí às vezes o cara não sabe, poxa, onde é que eu vou? Um cara que nunca, né, achou que precisasse, né? E quer buscar, como é que você poderia dizer assim, ó, veja, comece por aqui. Na verdade, a gente orienta sempre procurar um terapeuta. Terapeuta, Certo. psicoterapeuta. Porque ele vai analisar, fazer a abordagem cognitiva comportamental. Então, ele vai traçar um diagnóstico e ele vai orientar ir para um psiquiatra, porque vai ter que usar remédio controlado ou não. Neste caso, se ele for direto para o psiquiatra, 99% de chance de ele sair de lá com a receita com alguns remédios para tomar. E a gente não aconselha que esse seja o caminho. Então, o profissional terapeuta ele tem a habilidade para identificar, não é, o nível que está, não é, a ansiedade ou depressão do paciente e passar atividade terapêutica. Aí vem a arte terapia. Dentro das 20 autoterapias que eu desenvolvi, eu coloco arte terapia, que é, por exemplo, ouvir música, cantar, dançar. Isso é terapia, isso é terapêutico. Isso ameniza a aceleração mental e faz com que a pessoa faça uma viagem para si. Deixa de ficar com o pensamento lá, viajando, um monte de coisa. Então, a arte terapia faz parte das nossas atividades terapêuticas que eu passo para os pacientes. Então, aí tem várias atividades que você pode fazer. Por exemplo, você tem reiki, tem barra de axis, tem passe energético, você tem várias terapias que podem ser, não é, administrada na pessoa para que amenize. Mas é muito importante deixar bem claro. O acometimento da ansiedade ou depressão, ela tem origem em eventos que aconteceram na vida da pessoa. Esses eventos são potencializados, se transformam em traumas, e esses traumas eclodem em algum momento em ansiedade e ou depressão. Então, se esses eventos não forem ressignificados, você pode tomar, como acontece hoje, eu recebo no consultório, pessoas que usam remédios controlados há mais de 20 e 30 anos. Verdade. Por quê? Habituar a tomar remédio controlado é química, causa dependência, não é? Eu recebi uma profissional, diretora de escola, que ela disse que andava com os comprimidos na bolsa, quando tinha um estresse na escola, ela corria para a sala dela e o comprimido na boca. Independente de ser o horário de tomar ou não, ou seja, uma muleta. Isso é dependência. Então, veja, quando você trabalha a arte terapia, atividades terapêuticas, você deixa de lado a possibilidade de dependência da química. É tanto que eu trabalho com a medicina natural. Por isso que eu trabalho com o propósito de desmamar, tirar da vida do paciente os remédios controlados. Então, tem várias atividades terapêuticas, inclusive o Bruno pode complementar dentro da área de conhecimento dele, que você pode praticar rotineiramente, que vai auxiliar no seu tratamento. É verdade. A gente passa alguns exercícios terapêuticos, sejam musicais
sejam teatrais, mas assim, não sei se é da linha de Mirabel, mas acho que também é importante falar, se a pessoa tiver numa crise muito grande, só para complementar, tá? Tiver numa crise muito grande, talvez o internamento seja uma via também, sabe? Porque se ela tiver muito ruim, estiver num estágio que realmente a família não está conseguindo dar conta, talvez ir para um lugar, ficar 10, 15 dias num lugar em que ela vá ter rotina e atividades terapêuticas, porque rotina também é muito importante. Rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de atividades, elas são extremamente importantes também. Né? Só para complementar, para não ficar Não, só... só perfeito, é né? por aí. É por aí. Eu acho que é um pouco por aí. E aí essas atividades terapêuticas lúdicas, podem ser atividades manuais, elas podem ser atividades teatrais mesmo, fazer alguma cena, tentar ressignificar, fazer um teatro do oprimido ali, e tentar trazer esses traumas ali para dentro de uma pequena cena, lógico que com total responsabilidade, porque aquilo ali pode ativar um gatilho, né? Porque Exatamente. aquilo ali pode ativar um gatilho, É. uma música pode ativar um gatilho, né? Pode. Então tem que ter total responsabilidade para que não chegue que ali não chegue num momento ruim para a pessoa. E o Mas legal, assim, de a pessoa buscar uma das ferramentas, além do terapeuta, tá? E a pessoa buscar também essa questão na musicoterapia, na terapia, de, tipo assim, além de ajudar nessa questão, né, de cuidar disso, mas também vai dar outros tipos desenvolver outros tipos de habilidade que às vezes as pessoas buscam muito, né? Quem nunca ouviu falar daquela pessoa que é mais tímida, procura fazer uma aula de teatro, sim, para que a pessoa possa se Destravar. destravar, para que ela consiga se socializar melhor, porque hoje a gente vive um mundo que, tipo, quem melhor se comunica e melhor se faz entendido são as pessoas que vão ter a atenção, e a gente vive num mundo, né, que hoje é a economia da atenção, claro. né? Então, quem tem mais atenção, né, ó, na maioria das vezes vai conseguir ocupar melhores posições, melhores lugares. Então, assim, mostra o quanto a cultura, né, ela tem diversos benefícios, né? A gente conversando aqui com os candidatos à prefeitura, eu gosto sempre de falar isso para mostrar, porque às vezes, veja, às vezes o cara, não vou tocar um violão em casa, não, o cara tá fazendo cultura. Também, Uhum. mas não é só isso. Não é uma caixa que você vai botar, não. Isso é só isso. Não. Então tem uma série de coisas. E assim, e é legal a gente trazer essas duas visões, porque quando eu trouxe aqui, aí eu falei, ó, a gente precisa de uma secretaria de cultura e não só uma fundação, porque como é que a cultura ela vai se relacionar com as diversas pastas, né, de um governo público? Porque veja, a gente está falando de saúde mental, a gente já tem arte terapia, musicoterapia como um braço que pode ajudar, né, a cuidar da saúde pública. E isso não é trabalhado, entendeu? Então, como é que eu vou colocar isso? Porque às vezes é muito mais barato a gente investir na prevenção. E aí, quando você Com fala de certeza. rotina, por exemplo, a pessoa que tem rotina, né? E ela tem uma rotina de atividade física, de alguma atividade cultural barra hobby, para ajudar, né, Rotinas a desopilar saudáveis, uma né? rotina saudável, Exato. porque a gente, o dia a dia de uma pessoa que trabalha é muito estressante, né? Perfeito. Uhum. O profissional hoje ele tem que lidar com quantas emoções? Sem contar Verdade. para o estudante também, não é? Pressão do Enem, que vem aí, passar de ano, a cada bimestre provas, não é? Tudo isso mexe com o emocional do Verdade. ser humano. Então, assim, em todas as etapas da vida da gente, a gente passa por pressão, por cobrança, não é? Então, a gente precisa trabalhar, não é? A prevenção, ao invés de trabalhar o tratamento, Não é só não uma é? pessoa que tem problemas mentais de criança ou que já tem algum diagnóstico realmente. São pessoas assim, do dia a dia que elas também podem estar cometidas. Eu acho que o grande exemplo disso, em que a arte-terapia já funcionou e as pessoas nem sabiam que era arte-terapia, é na pandemia. O que tinha muito? Live. É, Live desculpe, live de música, vou ouvir isso aqui. O pessoal estava procurando entretenimento
como terapia sem saber. Inclusive Sem podcast saber. também, né? Podcast também, começou a partir muito, né? A partir exatamente. daí, né? Eclodiu nessa época da terapia, que as pessoas exatamente. ficavam isoladas, Procurando né? algo, E né? Procurando começavam a- algo, porque senão isso já era uma arte terapia sem querer, lógico, né? Exato. Intuitiva, né? Que o pessoal já procurava. Então, são atividades que ocupam a mente e que elas constroem. E tudo que constrói edifica, leva para um local Verdade. especial, não é? Então, é muito importante que as pessoas se preocupem em preencher o seu tempo com algo produtivo. Quando eu falo de redes sociais, é porque as redes sociais, tipo, a inteligência artificial, ela tem uma sabedoria imensa que ela funciona como a mente da gente, Uhum. não é? Você assiste um vídeo e quando você passa para o próximo, o segundo ou terceiro já está relacionado ao primeiro, não é? Para prender você, para segurar. Sim. Então, não é? É muito importante que a gente se policie. Viu aquele vídeo, gostou, mas você tem atividades para fazer, você tem ocupação. Então, não viciar naquilo, porque senão as horas passam e você não Você percebe. ficar ali na rede social também passando a vida dos outros, ninguém tá postando tristeza, né? Tá todo mundo postando alegria. Daqui a pouco, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho Exatamente. isso. Aí você vai ficando triste. É um porque- gatilho, é um gatilho emocional, é a escassez. É. Quando você se sente que não tem tudo aquilo que você vê que o outro tem e você não tem. É um dos gatilhos emocionais que eu elenco sempre em minhas palestras, né? Sim. Que é muito importante você se policiar em relação a isso e veja o que você tem. É muito poderoso porque muita gente não tem o que você tem. E porque não aprender a valorizar o pouco que você tem, Uhum. não é? Verdade. E você gostaria de ter a mesma coisa que o outro tem? Trabalhe, lute, procure saber a trajetória que ele trilhou para conseguir. E aí sim, agora você ficar de olho, isso é inveja doentio. Isso que você tá falando colabora muito com uma das coisas que a gente tem como propósito aqui no podcast. Porque, veja, às vezes a pessoa vê, por exemplo, você tem aqui ó, livro, inclusive ó, aqui o livro do Mirabel, aqui já vem uma segunda, né? Já vem uma segunda edição. Então, assim, veja, aí você vê, pô, você vê Mirabel aqui e tal, lançando livro e tal, aí você acha, não, Mirabel, pô, tem uma família rica aí, tem dinheiro, foi lá e tal. E aí, quando você não conhece essa trajetória, tudo fica fácil, né? Exatamente. Por isso que eu faço questão de trazer as pessoas para contar as histórias, porque, veja, quem tá nos assistindo do outro lado, talvez tenha essa, poxa, eu queria também ser que nem Mirabel, pô, escrever meu livro, dar minhas palestras, ser um terapeuta, mas hoje ele não é, e às vezes ele não sabe como começar. E às vezes na nossa própria trajetória, a gente pode contagiar essas pessoas a Verdade. terem coragem, a terem buscar, porque veja, no meu viés assim de pensamento sobre o que é uma sociedade forte, porque eu sou apaixonado pela minha cidade, mato e morro pela minha cidade, é o lugar que eu não pretendo sair tão cedo. Faço um movimento de ir para fora para buscar trazer para cá para transformar. Sim. Perfeito. E aí o que acontece? E eu vejo muitas pessoas achando que o sucesso só vai acontecer se sair do lugar. Então a gente nunca vai mudar com esse pensamento. E aí quando a gente mostra essa trajetória, eu já tive diversos feedbacks assim, dos mais improváveis. Uma vez eu tava no shopping e aí o segurança, pô, velho, deixa eu ver seu podcast. Pô, vi você tava falando tal sobre o negócio, porra, deu umas ideias legais e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, eu já consegui. Transforma, Sim, não é? Transforma. Isso Poxa, é importante. eu dei uma ideia no podcast, nesse papo, como a gente tá. Por isso que eu tô falando, poxa, qual é o momento que a pessoa vai procurar? Porque numa conversa da gente, dessa daqui, pra mim tá sendo massa porque eu tô aprendendo bastante, mas talvez pra vocês que vivem esse dia a dia, é mais um papo legal, mas você, às vezes a gente não tem essa noção de quanto essa conversa pode transformar outra pessoa que tá Sim. sem esse conhecimento, né? Perfeito. E é uma linha muito tênue, assim, eu até digo nas minhas aulas que eu não tenho diferença nenhuma para quem está com saúde mental abalada, porque assim, é uma linha tão fininha que um dia você pode estar para cá, outro dia você pode estar para lá. Quem pode estar precisando amanhã sou eu, ou você, ou Mirabel, ou qualquer pessoa que está em casa. Qualquer um. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. Alguma coisa pode acontecer nesse caminho aí e você está precisando de ajuda. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Pode ser comigo, pode ser com qualquer um. É a mesma importante. coisa de você focar em ter e não se preocupa em ser. E aí, de repente, você chega num patamar que você tem tudo que você queria, depois você percebe que está dentro de um vazio. E esse vazio, mais uma vez,
é um gatilho enorme para ansiedade ou depressão. Então tem que ter muito cuidado, porque o ter não é tudo. Ah, eu preciso ter um carro lindo para ser feliz. Eu preciso ter uma casa para ser feliz. Eu preciso ter uma namorada, uma mulher bonita para ser feliz. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é? O ter, você tem hoje, amanhã não tem. Porque é coisa palpável quando você diz eu quero ter e eu tenho. Analise, por exemplo, aqui, a Rio Grande do Sul, essa enchente que teve. Quantas pessoas perderam propriedades e ficaram com a mão na frente e outra atrás. Muitos deles tinham e deixaram de ter. Então, é muito importante que a gente procure ser acima de tudo, porque é o nosso alicerce é ser e não ter. E é bem legal, assim, né? Eu vi isso. Pra mim, isso aqui é massa, que eu vou aprendendo aqui, né? Mas, assim, de mostrar, assim, pras pessoas que isso em qualquer carreira, Qualquer né? lugar. Aqui a gente fala muito de artista, tá? Porque é um meio que a gente tá, da cultura e tudo. Mas hoje qualquer profissional, porque veja, até o próprio terapeuta, né? Até o próprio Exato. terapeuta, É. que deve ser, como você falou, né? Você não pode, você ajuda muitas pessoas, mas veja, você deve ter uma técnica própria, né? Acho que os terapeutas têm uma técnica para que você não absorva aquilo, né? Porque eu acredito que deve chegar casos, né, que deixa você impactado assim todos os dias, né? É incrível. A gente diz que se protege, mas a gente tem essa doce ilusão que se protege. A gente busca se proteger. E isso é muito importante. É uma técnica que a gente utiliza porque a gente não pode virar esponja. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ligou para mim ontem, eu estava no início do atendimento, ela ligou, mas quando ela ligou, eu disse, cara, acontecendo alguma coisa com ela. Aí eu pedi licença à paciente que estava na minha frente e liguei para ela. Ela disse, eu estou mal. Eu tomei superdose de remédio aqui. Remédio o quê? Controlado, né? Superdose, daqui a pouco eu apago. Me ajude. Eu disse, recorra para o hospital, ao Hospital São José. Ela já tentou por 8 vezes suicídio. Caramba. Dessas 8 vezes, 7 foram sem, antes de começar a ser atendida por mim. Então, tem mais ou menos 2 anos que ela está sendo atendida por mim, só que ela vai quando ela bem quer. Às vezes ela faz o pacote para sessões contínuas e depois desiste do pacote, aí pede o dinheiro de volta, certo? Então, assim, ontem ela estava no estágio que me tirou do meu norte, do meu foco na hora que eu estava atendendo a paciente, porque, mais uma vez, ela tentou suicídio. Se eu não me engano, agora a 9ª vez. Então, não dá para você ter sangue frio e dizer, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Como? Não tem como. Como? E ela colocou assim, eu estou pensando em tirar a vida do meu filho na hora que eu me matar, porque para que ele não sofra. Eu tive que Caramba. gritar para ver se ela se acordava. Você é louca que você cometa suicídio e que está errado, você sabe que está errado. Mas deixe seu filho viver. Não faça isso, não cometa essa loucura. Eu tive que falar assim num tom bem forte para ela, senão um menino de 14 anos, rapaz, que só agrega, só ajuda ela. Então, como você não pode se abalar com isso? Mas eu trabalhei a minha respiração, trabalhei a conscientização e muitas vezes quando eu chego em casa, às vezes eu saio do consultório 20 horas, 19 horas, 20 horas, eu tenho que tomar um chá calmante para dormir mais tranquilo. Porque, gente, ninguém de ferro. Né? Ninguém de ferro. E vocês veem aí na mídia ou reclamação de vários profissionais da área de saúde que eles passam por várias situações difíceis. Não, Né? aquele seriado da Globo mesmo, Sob Pressão, mostra Por muita exemplo, realidade, exatamente. né, do profissional ali na urgência ali, vendo as coisas, como é difícil emocionalmente, Não né? levar para casa é muito difícil. Aconteceu comigo também algo parecido. O meu curso ele dura 3 meses, né? O curso da minha casa, né? Que eu trabalho na Casa do Improviso. Ele dura 3 meses. Então, durante 3 meses, os alunos todos eles criam amizade, criam afinidade e tudo. E no final do curso ele tem um espetáculo. Passamos esse momento todo e tinha uma pessoa lá que já tinha tendência a suicídio. Mas ele estava muito bem, se sentindo muito bem, acolhido e tal. A apresentação deles foi na sexta-feira. No sábado ele já não tinha mais nada porque a turma acabou. Ele tentou suicídio no sábado. Caramba. E aí, como é que fica a cabeça? Né? Como é que vai lá? Graças a Deus não conseguiu.
né? Não aconteceu nada. Mas a cabeça também fica como auxiliar. E a gente foi, buscou auxílio e tal, e aparentemente tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas como é que não leva para casa? Como é que não pensa o que eu poderia ter feito de melhor? Sim. Mas as coisas são como tem que ser. As coisas são como tem que ser. A gente tem que se preparar para isso, para esses momentos que são ruins, né? Mas já fui mais de levar para casa, de me culpar hoje não tanto. Hoje levo menos, mas ninguém é de ferro, ninguém tem sangue de Não, barata, com né? certeza. E acontece que esses assuntos, assim, para mim eu acho que é muito notório o quanto a sociedade, no geral, mesmo com todo esse tabu, mesmo com todo, às vezes, essa cortina de fumaça ainda que se faz, porque quer falar e às vezes não fala, mas acaba, né? Como você falou, na pandemia, as lives foi uma espécie de música terapia e tal. Mas, por exemplo, você tem aí quando a própria Disney lança aí 2 filmes, né? Que é o Divertidamente, Isso. que fala diretamente Bem sobre as claro, questões, né? meio De emocionais. emocionais e tal. Eu acho que já fica um alerta para todo mundo quanto isso está em pauta e isso realmente está afetando as importante. pessoas, né? O DVD é muito importante também porque as pessoas que têm as câmeras à sua disposição são os artistas, os, entre aspas, famosos, quando eles são acometidos, muitos deles eles vão, não é, à frente das câmeras e dizem. E isso é importante para que as pessoas comuns entendam que o artista não está blindado, o profissional da área de saúde não está blindado. Ninguém tá. E quando a gente faz uma sessão de terapia com o paciente e a gente se coloca no lugar do paciente, é uma autoterapia, porque eu trabalho todos os dias, não é? A minha autoterapia, principalmente quando eu trato o paciente. E eu entendo que a cada dia eu me melhoro Sim. como pessoa, porque além de ajudar aquela outra pessoa, eu percebo que eu estou em condição melhor e eu faço, e com isso eu agradeço a força divina, não é? Porque eu consigo me melhorar com isso. É do tipo, quando a gente prepara uma aula para ministrar, uma palestra para ministrar, eu coloco sempre para as pessoas que estão lá assistindo. Olha, eu preparei essa palestra, essa aula para vocês, para passar esse conteúdo, mas antes disso eu aprendi. Claro. Porque se eu não aprender, eu estou só botando para fora. E lá fora, quando vocês me encontrarem num comportamento diferente, você vai dizer: interessante, na palestra, no curso, você disse que precisa se comportar dessa forma. No entanto, aqui na rua, você se comporta desse jeito. Não é? E É muito aí, importante tem isso. muito aquele negócio, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? É meio Faço o que eu digo, complicado, né? Exatamente. E aí essa questão, assim, dessa questão do filme mesmo, tipo assim, tem muitas... Esse último mesmo, assim, que deu um boom, assim, né? É. Não, eu acho que o boom do filme não é só porque a produção é massa e tal, não sei o que, eu acho que é porque o assunto tá tão em assunto é pauta, muito Tá em importante. voga. né? Tá em voga e é muito mais assim. Eu acho que o filme até fez mais sucesso nos adultos do que nas crianças, né? Eu acho que Exatamente. era Ele tipo fala assim, mais pra gente ele do fala que- mais, e aí os pais tinham tipo assim, não, era pra atenção, vou levar meu filho pra assistir porque eu quero assistir também, né? Exatamente. Inclusive, a gente coloca esse viés para o uso do telefone, do aparelho celular nas redes sociais. Muitas dizem, seus filhos, seus filhos, seus filhos. Os pais estão fazendo pior do que os filhos, não é? Você vê no trânsito a pessoa está com a mão no celular e a outra no volante. Olha, arriscando a sua vida e a do próximo, não é? Então, é muito importante essa questão de Eu dizer, não vou nem falar porque eu faço isso. eu também sou frágil, eu também Acontece. cometo, em menor incidência, mas eu cometo, eu cometo. É muito importante que a gente tenha essa humildade em dizer, não é? Então, quando o adulto cobra do filho, da criança, ele precisa olhar para ele, porque ele é o espelho para o seu filho. Isso é muito importante. Quantos pais entregam o aparelho para o filho, para eles ficarem livres à vontade? E deixam ele lá o tempo todo no celular. Cadê a atenção? Cadê o toque? Cadê o carinho? Colo? E é isso que acontece, que as crianças hoje, você vê criança com 3, 4, 5, 6, 8 anos com ansiedade, com depressão, porque falta o acolhimento. E um movimento muito simples acontece
né, é um gatilho emocional. A criança é levada para o berço e está dormindo levemente. Quando coloca lá que o pai e a mãe saem e que ele acorda e que não encontra ninguém, ele tem aquele impacto. Simplesmente esse impacto provoca um trauma e lá na frente vai eclodir ansiedade ou depressão. Só para você ter uma ideia. Essa coisa do dar o celular para a criança, a gente fala muito que já é um início de um vício, né? Se você ficar demais ali, e saúde mental tem tudo a ver com vício também, Sim. né? Com A certeza. pessoa lá na frente pode estar viciada em algo pior, em droga, em álcool, em droga ou em outra coisa. No jogo Isso- do Tigrinho no agora. jogo do Tigrinho. E isso pode começar lá da primeira infância, lá do princípio. Toma aí. Você não tem carinho, então eu vou recorrer à adrenalina, à dopamina, ao químico, né? Seja álcool, seja droga, seja qualquer outra coisa, porque eu necessito disso, eu necessito desde pequeno disso. Aproveitar o jogo do Tigrinho, teve uma pessoa que entrou em contato comigo recente, dizendo que estava com vontade de tirar a própria vida porque perdeu basicamente tudo no jogo do Tigrinho. Foi mesmo. Foi. E estava precisando de ajuda e ia conseguir dinheiro para pagar a terapia, porque ela precisava. Ainda bem que você tem a consciência que precisa fazer terapia. E outra coisa, tem internado em várias casas de repouso, tratamento de pessoas viciadas, Tem. pessoas com vício em Tem jogos. muito. Em jogos. São chamados adictos. Seja do álcool, da droga e agora de jogos também. Caramba, pra vocês verem que, tipo Caça-níquel, o jogo do Tigrinho, tem muito. Alicia a mente da pessoa. Fica interno, aí você tira o celular da pessoa e aí a pessoa começa a reagir. a né? reagir porque tá sem o celular. Reaprende a viver sem o celular. Na verdade, é uma droga que a pessoa está usando, É. não ingerindo, mas usando através da mente. E quando você tira, se você não fizer o desmame, há aquele choque que a gente diz anafilático, né? É uma porrada. Desintoxicação. Então, é preciso ir desmamando. Por exemplo, meus pacientes, quando eles usam café, né? De repente, às vezes, até os 3 turnos, eu disse, olha, vamos lá, vamos trabalhar esta semana, você vai reduzir, vai tomar apenas em 2 turnos. Na segunda semana, você vai tomar em apenas 1 turno. Depois, você vai passar a tomar um dia sim e outro não. E aí, você vai acostumando o organismo a entender aquela falta de forma lenta. Aí tem vários profissionais que dizem, acabou, a partir de hoje você não vai poder usar isso. Gente, isso é tocar terror. Não pode tocar terror com o paciente. Aí dá outro tipo em de gatilho na pessoa. Exatamente, outro Ou tipo de quando gatilho. volta pior, né? Que é o gatilho da escassez, do falta, não consigo viver. Porque tem gente que diz, eu não consigo viver sem café. Gente, que é isso? Né? A gente consegue viver sem um monte de Um monte de coisa, coisa. não é? Desde que a gente saiba fazer escolha e entenda, é bom para mim, agrega, me ajuda a crescer, a evoluir, eu mantenho. Se não der, eu tiro. E aí a vida é de escolha, na verdade. Ô, Mirabel, e o que você poderia falar, assim, eu me coloco muito no meu papel, assim, de entender um pouco a audiência. A gente tá aqui com as pessoas nos assistindo, entendendo esse papo, né, esse papo legal, assim, sem muito arrodeio, mas ele viu os sintomas e tal, poxa, eu acho que eu quero ir, aí você já falou como procura e tal, mas como seria? Eu queria que vocês falassem, cada um aí no seu momento, né, como é que é o trabalho de vocês, né, para que a pessoa realmente saia desse episódio e que pelo menos ela procure saber e se tiver medo, né, ou vergonha, ou algum tipo de receio de algum julgamento e tal, que ela perca depois desse episódio e que ela possa ter um conforto aí no como é que funciona. Aí eu queria que cada um explicasse como é que funciona o trabalho de vocês, assim, para que a gente quebre, né, algumas coisas que a pessoa possa estar pré-julgando que existem. Primeiro, o tratamento terapêutico é como qualquer um outro tratamento. Você vai ao ginecologista, você vai ao obstetra, você vai ao proctologista. E por que não ir para uma terapia? Ou psiquiatra? Por que não? Qual a diferença? Não é tudo saúde? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Se você for ao meu consultório e eu encontrar você na rua, o máximo que eu posso falar com você é oi, oi, oi. Pronto, acabou. Ninguém sabe que eu te conheço, não é? De onde te conheço? Porque se a pessoa quiser utilizar essa cortina para se esconder. Mas tem
o mais importante é você entender que precisa de ajuda e procurar ajuda. Isso é o mais importante. Quando você entender que precisa de ajuda, não espere, porque tem muita gente sofrendo anos e anos acometidos por ansiedade e ou depressão e não procura ajuda e entrou naquela onda de acostumou. Sabe dizer que eu acostumo com o ruim, com o Sim, negativo, com o sim. sofrimento? Carlos Drummond de Andrade já dizia, a dor é pertinente para todos, é comum para todos. Mas o sofrimento é uma escolha. Você quer escolher ficar sofrendo, é uma decisão sua. Então, o mais importante, David, é ter humildade e dizer, eu preciso de ajuda. Se você não disser preciso de ajuda e não tomar e não fizer um movimento, porque tem muita gente, inclusive muito religiosa, diz tudo no tempo de Deus. Deus vai me ajudar. Eu vou ficar tratado, eu vou ficar curado. E não faz um movimento. Fica lá sentado no sofá, na cadeira de balanço. Não vai fazer nada. Né? Gente, não adianta. Existe uma frase, não é nem bíblica, mas a gente usa como se fosse uma frase bíblica, né? Você quer, faça que eu te ajudarei. Mas, gente, isso é prático. Você precisa fazer o movimento de se ajudar. A partir do momento que você faz aquele movimento, você está dizendo, eu quero, eu preciso, está abrindo a sua mente. Então, independente da sua profissão. Por exemplo, outra categoria que procura muito terapia são juízes e advogados. Muito a pressão. A gente diz, trabalha pouco, não sei o quê, mas o nível de responsabilidade é muito grande e às vezes eles defendem uma tese que vai de encontro às suas concepções e sua ideologia, mas ele toma uma decisão contrária. E isso reverbera nele. Sim. Por quê? A consciência vai cobrar. O que existe mais de poderoso no homem é a consciência. Quando a consciência bater na sua porta e disser, agora você precisa rever tudo o que você fez de forma errada. Sim. Aí é hora de você... Mas aí, por exemplo, e aí o cara chega lá no seu consultório, aí a gente tem uma ideia, né? Porque a gente vê nos filmes e tal. É o quê? Aí tem um sofazão, um divã, o cara senta, só o cara fala, ele escuta. Como é que seria isso aí? No meu consultório tem uma poltrona chamada poltrona do papai, onde as pessoas sentam de forma confortável. Essa questão de divã é ultrapassado. Né? Eu tô fazendo isso porque é a ideia mais comum, mas né? é o que todo mundo pensa, né? Todo mundo pensa. Porque, na verdade, o divã, a pessoa fica numa posição muito que não é cômoda, porque ela deita completamente no divã, apenas a cabeça que fica um pouco levantada. Então, isso, de certa forma, dá até facilidade para um movimento por parte do terapeuta que não é convencional, não é o que eu diria, saudável. Sim, Então, apropriado. Exatamente. Então, tem uma poltrona que muitos dos meus pacientes dizem que ali tem um imã, e quando sai dali, sai leve, leve isso, né? Então, assim, tem uma poltrona para ele ficar confortável, para relaxar. Geralmente eu pergunto como é que está, se está tranquilo. Não, às vezes eu estou tranquilo, mas você percebe pelo semblante que a pessoa tranquilo, está com os ombros aqui tensa. assim, Está a respiração ofegante. Exato. Aí eu peço para fazer a respiração. Muitos não sabem fazer a respiração, não é? Para o relaxamento. É simples, gente, para você que está nos assistindo. Olha, absorve o ar pelo nariz e solta pela boca lentamente 3 vezes. Isso vai levar um arejamento para o seu cérebro e a mente vai funcionar maravilhosamente. E você pode fazer isso diariamente, a qualquer momento, principalmente quando estiver tenso. Vai fazer uma prova? A respiração, ó. No teatro a gente chama de cheira-flor e sopra-vela. É arte, né? Então, e isso vai lhe dar um consentimento, uma consciência. Você vai passar a se perceber. Então, utilize diariamente o processo de respiração, que a gente diz, relaxamento através da respiração. Pronto, ele relaxou e aí me fale. Eu não sei por onde começar, geralmente o paciente diz. Quando diz, fale qualquer bobagem. Ou onde é que está a sua dor? Pronto, fica mais fácil. Aí não precisa perguntar, ele não precisa se preocupar por onde começa. Quando muitos chegam no consultório, aí eu pergunto do tipo,
eu creio que você vinha dizendo, o que é que eu vou dizer ao terapeuta? Uhum. Porque Como é a que pessoa ansiosa fica muito nisso, né? Sim. O que é que eu vou dizer? Tem a gente que leva a coisa escrita. E leem para mim. É Caramba. interessante. Então, assim, olha, gente, para você que tem aquela crendice, aquele paradigma de que terapia é para quem está doente mental ou louco, quero colocar para você o seguinte: você que diz isso, no fundo, você tem uma dor aí e que você gostaria de desabafar, de tirar, para ficar leve. Então, faça pelo menos uma sessão de terapia para você buscar tirar todas essas dores, essas amarras que estão aí, que você vai sentir uma liberdade incrível. E vai gostar e vai voltar. E aí, não é só o divã. Agora, Bruno, eu quero que você agora também passa lá. A pessoa chega lá, lhe procura para fazer suas oficinas, né, para fazer a sugestão que de repente ele pegou do terapeuta. Como é que isso chega para você também? Porque aí, se para ele a gente tem um preconceito que a gente vê no vídeo, né, a arte terapia, a musicoterapia, eu acho que o cara nem sabe como é, né? Não faz a menor E ideia. possivelmente, desculpa, possivelmente seja mais fácil, porque ele vai disfarçado. E muitas vezes eu nem sei que a pessoa veio lá indicada por alguém. Eu vou saber depois, geralmente. Mas a pessoa chega lá, a gente vai começando a bater um papo descontraído. Como são mais pessoas, né? Você não tá só, no caso de Mirabel, só eu e você, por exemplo. Já tem mais pessoas, a pessoa vai se soltando aos pouquinhos. Mas aí eu começo devagar a tentar destravando a pessoa com exercício simples, com coisas simples. Me diga uma palavra. Daqui a pouquinho a pessoa está fazendo uma cena. Mas tem uma parede lá. Você já foi na casa, né? Já. Tem uma parede lá que eu digo que essa parede tem um ímã, que no primeiro dia ninguém quer sair. Quer dizer, ninguém tem um imã também. Mas o meu ímã é negativo, no caso de você é positivo. A pessoa não quer sair dali do ímã. Porque ele tá grudando a pessoa. Daqui a pouquinho a pessoa vai saindo, vai fazendo. Mas é importante também dizer que eu não sou terapeuta, assim como Mirabel. Se você tá realmente precisando, vá para alguém e chegue em mim depois, porque eu sou um braço. Sim. Eu sou um braço. É uma ferramenta Eu sou uma nesse tratamento. ferramenta, né? E falando de novo, se tá muito ruim, procura um profissional de verdade que pode lhe tratar de verdade. Ou se tiver na pior mesmo, procura um internamento, porque é a melhor maneira para cuidar de você. Você falou muito, tem muita gente muito religiosa que vai lá e que fala, Deus vai prover. Deus, eu queria até voltar um pouquinho nesse assunto, Vai, porque tem uma historinha que diz, a pessoa tá se afogando, tá com água aqui, não sei se vocês já viram essa história. Aí o cara manda um bombeiro. Aí, não, Deus vai me ajudar. Aí a água vai subindo. Manda um barco. Não, Deus vai me ajudar. Manda um helicóptero. Deus vai me ajudar. A pessoa morre afogada, encontra com Deus. Pô, Deus, você não me ajudou. Ele, mandei helicóptero. Mandei helicóptero, velho. Mandei bombeiro, mandei o barco. Exatamente. Mas é verdade. É isso. Artista tem essas histórias, né? Assim, né? A pessoa tem que se ajudar também, pô. Né? Se você não se ajudar, se você não entender que a ajuda tá chegando e que ela tá por ali, e que você pode procurar e aceitar a ajuda dos outros, não só de Deus, Deus ajuda, com certeza. Mas aí faz sentido quando você fala assim, porque Deus é presente. É. Deus pode usar todas essas tá ferramentas. usando todo mundo, Exato. né? Tá usando Pra todas as ajudar, ferramentas para te ajudar. Inclusive, Então, utiliza abrace. um profissional, nós profissionais, utiliza o podcast, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente que assistir esse podcast vai tirar proveito disso aí. Com E isso certeza. é a mão de Deus também. Exatamente. É só a gente ter sensibilidade e entender que Deus está em tudo, está em nós. não é? Porque, veja, sei lá, a gente tá aqui, mas, tipo, vamos fazer um episódio de Setembro Amarelo. uhum. Do nada, assim, né? Quem tem a sua fé, sua crença, pode realmente acreditar, porque é um presente, né? Sim, com E aí certeza. você tem uma parede lá, imã, vai Eu tenho- dizendo mais. Isso. E aí a gente vai trabalhando com psicodrama, com exercícios de criatividade, com exercícios de oratória, e a pessoa vai melhorando a partir dali. Esse não é o principal trabalho que eu faço. O trabalho mais de musicoterapia ou de teatroterapia eu realizo no Equilíbrio, mas que são pessoas que já buscaram ajuda, que já estão ali,
que já foram buscar essa ajuda na clínica e já estão fazendo, como eu disse, a rotina, né? Estão com alimentação, já estão com horário até de remédio ou de artes. Na minha oficina, já é uma coisa que eu não trabalho tanto isso. Você vai... Percebendo, né? Você vai percebendo, eu vou sentindo em cada pessoa. Eu tenho turmas muito pequenas, de até no máximo 10 pessoas, exatamente porque eu quero olhar para cada um e poder chegar no objetivo de cada um. Seja ele que não tenha nada a ver com saúde mental, ou a pessoa que está com a saúde mental abalada. E a partir daí também eu chego e converso no privado com a pessoa. Se eu vejo que ela não tá, que ela foi para lá, até sem recomendação nenhuma de ninguém, eu recomendo um terapeuta ou um psicólogo, psiquiatra, enfim, seja quem for, porque é extremamente necessário. Todo mundo precisaria de um psicólogo ou de um psiquiatra, David. É muito importante. A única pessoa que vai passar com você, ou com você que está vendo, 365 dias, durante todos os dias da sua vida com você, é você. Você mesmo. É você. Exatamente. Então, se ame, se cuide. É essa pessoa aí. Tem um cara que fala que nós somos dois, né? Que é você e a pessoa que se julga. Né? Você se olha no espelho e fala, hoje eu tô gordo, hein? Né? Você reclamando com você mesmo, né? Ai, que burrada que você fez. Pô, é você reclamando com você Na mesmo. verdade, É você que vai passar com você, Avatar, pô. é o Avatar. Você vai passar com você mesmo, pô. Então, é importante esse autocuidado, se amar. E como a gente falou mais cedo, se você não está conseguindo ver isso, famílias, tentem olhar, tentem perceber que é extremamente necessário. Não só famílias, eu acho que também hoje amigos e o ambiente de Por trabalho, incrível né? que pareça, interrompendo você, eu já recebi paciente que disse, olha, em casa ninguém sabia que eu estava cometido. Foi um amigo que disse, eu estou percebendo que você não está bem. Aí a pessoa disse assim, realmente eu preciso de ajuda. E ela, poxa, na minha família, mais de 6 pessoas, morando na mesma casa, quem foi que percebeu? Um amigo, Uhum. não é? Isso é muito importante. A família está esquecendo o seu papel, que é o cuidado do próximo, não é? E assim, e não só amigos assim, né, fora, mas hoje a atividade profissional, né, tipo, os colegas de trabalho e tal, que às vezes você, né, se você for analisar, por exemplo, quem trabalha 8 horas, ele passa Passa oito mais tempo horas, no né, às vezes trabalho. mais tempo no trabalho do que com a Com a própria família, família, É. né, e aí vai também da importância das empresas também promoverem esse ambiente, né, a gente aqui tem na nossa açãozinha aqui de Setembro Amarelo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas vou mostrar pra vocês aqui. E tipo assim, é legal que descontrai e tal. Uhum. Faz a gente se perceber um pouco mais o outro, mas é esse ambiente de estar vendo os outros também, Ô, né? David, existe uma normatização, né, emitida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, onde orienta as empresas a trabalharem o cuidado com a saúde mental e emocional dos trabalhadores. Existe uma pesquisa de âmbito mundial, onde as empresas que não trabalham a saúde mental e emocional dos seus colaboradores, elas têm uma redução de produtividade em torno de 30%. Caramba, Você sabe o que é muito- isso é quando se muito, fala em pô. dinheiro? Muito E grande. aí, certeza. quando você parte para o empresário Porque sergipano isso é produtividade, isso não é produtividade. mexendo no lucro, entendeu? Isso, e mexe no caixa, né? É, Diretamente no caixa. diretamente. Como pagar os Exatamente. boletos dessa forma, né? Entendeu? Então, o Exatamente. empresário, principalmente você que é empresário que está nos assistindo, é muito importante você colocar a mão na consciência. Será que você ajuda a trabalhar a saúde mental e emocional dos seus colaboradores ou é só pressão o tempo todo? Investir no colaborador é investir em sua empresa. Sua empresa não existe sem ter pessoas para lhe ajudar. Você sozinho não vai gerir sua empresa. Então, uma palestra direcionada aos cuidados da saúde mental e emocional vai mudar muito o ambiente de trabalho. Vai despertar no trabalhador o desejo de se cuidar. Eu tenho empresas parceiras que elas pagam para que eu vá uma vez ao mês fazer uma vivência com seus colaboradores. E isso, depois disso, o que aconteceu? Eles, de forma autônoma, procuram fazer terapia.
Uma palestra que eu ministro numa empresa, uma vez no ano, às vezes, desperta no trabalhador a necessidade do cuidado. Verdade. Então, veja como isso é importante. O Brasil é o primeiro no ranking mundial em pessoas acometidas por ansiedade e o segundo em depressão. Caramba. Esse título é dos Estados Unidos. Depois da pandemia, infelizmente, o Brasil assumiu esse posto. Então, o caso é sério, gente. Nas empresas que eu ministro palestras ou curso, eu faço uma enquete, eu aplico 10 questões rápidas e tenho o diagnóstico imediato. E em torno de 70% dos colaboradores estão acometidos por ansiedade ou depressão. Ou seja, precisando urgentemente fazer terapia. Olha como está a produtividade dessas empresas. Muitas empresas hoje tem a nova palavra que é burnout, né? É. Que é a pessoa que não está mais aguentando É o o esgotamento. esgotamento do trabalho, né? Físico, Físico e mental, mental. emocional, por causa da pressão, por causa Chega- da cobrança. Chega Não é? muita gente assim para É. mim hoje também, É. tanto no meu curso quanto na clínica, chega muita gente com burnout. Você hoje consegue também fazer alguns trabalhos pontuais para dentro das empresas, usando Sim. arte terapia, musicoterapia? Sim, eu dou palestras, vou fazer uma CIPAT, né, Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, que não se via assim como um acidente de trabalho, um problema mental, né? Sim. Mas também é um acidente de Se a trabalho. gente for... Favorece o acidente porque ele perde o foco, não é? Sim. Não, Na mas atividade. eu acho que até o perder o foco já é um acidente de trabalho. É. Eu cheguei lá bem. É. Eu cheguei lá psicologicamente bem, em tese, né? Se eu tô saindo de lá mal, também é um acidente de trabalho, né? Então, já estão tendo essa visão. E aí eu faço alguns trabalhos de risoterapia, ou um trabalho de criatividade, ou um trabalho de teatro-terapia. Depende do que a pessoa prefere, do que a pessoa quer, para trabalhar também dentro das empresas, uma pequena palestra para falar sobre saúde mental, mas de uma forma tão leve que às vezes eles não percebem que eu estou falando de saúde mental, né? Eu acho que a visão a partir do teatro, da teatroterapia que eu comecei a ver, foi que assim, a gente está usando saúde mental em todos os âmbitos, muitas vezes na música e tal. Então hoje, até no meu trabalho como banda, eu vejo isso. Eu vejo o meu trabalho de banda como um tratamento de saúde mental. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com saúde mental, para mim, quase tudo dentro da minha área, dentro das coisas que eu faço, dentro das várias coisas que eu faço, eu vejo como um trabalho de saúde mental também. Sabe? Lógico que eu faço entretenimento. Eu trabalho com entretenimento, mas também é saúde mental. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Que você faz fora hoje, que é Setembro Amarelo, fora hoje também é saúde mental. Também é saúde Exatamente. mental. Toda atividade que dá prazer você está trabalhando, fazendo terapia, não é? Então, você está cuidando da saúde mental. Tudo que lhe der prazer e que isso não reverbere, não é? Em prejuízo para a sua saúde física. É muito importante observar isso. E outra coisa, e aí a gente já falou, né, de os sintomas, como é que funciona, como é que as pessoas chegam até vocês, como é que funcionam os seus trabalhos. Mas eu queria se a gente pudesse mostrar assim para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que vocês trouxessem exemplos, né, de bem-sucedidos, de, poxa, ó, essa pessoa chegou assim, e aí a gente fez um trabalho, e aí, ó, pra gente mostrar um pouco de resultado, para as pessoas entenderem também, porque eu sou um cara que sempre quando eu tô aqui no podcast, eu sempre quando eu vou muito em cursos e eventos, em workshops, assim, às vezes eu fico com sensações que a gente fala, a gente despeja muito. Eu vi isso até na palestra do Ricardo, eu fui no aquele Ricardo, que é Ricardo Eletro. Sim, Ele sim. agora está com um método de ensino para empresários, tal, que me chamou muita atenção. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, tipo assim, às vezes a gente está correndo atrás de muito conhecimento e pouca sabedoria, né? A gente tem que ter o conhecimento, mas exercitar a sabedoria, O que é né? a expansão de consciência. É quando Exatamente. você tem muitos conhecimentos e não utiliza esses conhecimentos para o seu benefício e do próximo. Quando você não coloca em prática, você tem expansão de conhecimento.
Quando você coloca em prática, você tem expansão de consciência. Há pouco instante eu falei sobre a consciência, não é? Exatamente, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu queria que vocês passassem para todo mundo entender o como é importante, né, o trabalho que vocês estão fazendo e para que mostrar para aquela pessoa que talvez tá aqui, né, até agora nesse papo com a gente e já se convenceu, né, que se já não faz, ter mais valor e continuar fazendo, e quem não fez, tipo assim, se proporcionar a pelo menos o conhecimento é isso. Ah, não, eu acho que eu tô super bem, mas eu vou ter essa experiência, sabe? Que eu acho que é o caminho. Aí eu queria que cada um contasse assim um pouquinho essa experiência aí, né? De caso, ó, poxa, chegou uma pessoa assim que eu achava que realmente não tá, e poxa, e hoje a pessoa tá. Exemplos. Eu tenho vários exemplos, mas eu vou focar em um. Eu tenho uma paciente que em janeiro, ela me procurou. Ela já estava há 6 anos sofrendo. Ela chama popularmente de perda do filho. O filho, com 16 anos, sofreu um acidente, filho único, sofreu um acidente e morreu, né? Então, ela entrou em depressão e ansiedade e passou 6 anos fazendo tratamento e não conseguia resultados positivos, avançadores, e que ela frequentemente parava na urgência de hospitais. Ela tomava 4 remédios diferentes, controlados. E é uma pessoa simples, auxiliar de serviços gerais. É bom enfatizar também que a gente trabalha com valores social, não é? Para que as pessoas que não têm um bom poder aquisitivo possam ter acesso ao nosso trabalho. É muito importante evidenciar isso. E essa pessoa começou o tratamento comigo, como eu falei no início. Eu trabalho com a medicina natural. Portanto, todos os meus pacientes que usam remédio controlado, nós iniciamos o desmame já na segunda, no máximo, terceira sessão de terapia. Mas esse desmame depende do foco do paciente, do querer. Por incrível que pareça, na primeira sessão de terapia, eu consegui ressignificar o trauma da perda do filho. Nossa sessão de terapia Isso é dura forte. 1 hora. Na primeira sessão, eu consegui. Chega a ficar emocionado, sabe? Eu consegui ressignificar. Porque era o que estava corroendo a vida dela. Ela tinha outras questões, que eu não gosto da palavra problema. Ela tinha outras questões, mas pontuamos naquela que eu entendia que era o que estava mais doendo, a ferida maior. Bom, para resumir, ela voltou com 8 dias, 15 dias, eu não estou bem lembrado. E quando ela voltou, eu passei algumas atividades terapêuticas para ela desenvolver, porque, como eu falei, para dar empoderamento e ela conseguir se sentir ela mesma. Na segunda sessão que ela voltou, 8 ou 15 dias, aí eu falei, e aí, fulana, como é que você está? Ela, estou bem. Aí eu parei assim, caraca, Deus, será que eu estou ouvindo direito? Você está bem? Estou. Fiz isso que o senhor pediu para fazer. Como é que está a sua mente em relação à partida do seu filho? Eu não gosto da palavra perda, não é? Sim. Mas como a gente se Uhum. apodera, né? Sim. Então, muitas vezes a gente tem que usar a linguagem do paciente até ele se adequar à linguagem da gente. Sim. Claro. Ela disse, eu já consigo dormir bem, eu já consigo viver bem com isso. A primeira sessão de terapia foi muito importante para mim. Mudou muita coisa em minha vida. Caraca. E eu só dizendo assim, cara, obrigado, pai, obrigado, obrigado, obrigado. Tentando me restabelecer. Ela está comigo hoje, está indo a cada 15 dias, está muitíssimo bem, é tanto que ela, de 4 remédios que ela tomava, ela está tomando o quarto de um comprimido, um dia sim, outro não. O quarto de um comprimido para dormir. Termina sendo uma muleta porque o organismo habituou com isso. Então, como eu falei, a gente vai desmamando e analisando o comportamento. Então, assim, uma evolução incrível. Incrível, incrível, incrível.
que o meu próximo livro vai ser sobre terapias, ressignificação de traumas, e eu vou trazer histórias de vários pacientes que se superaram. Teve uma outra paciente na época da pandemia que ela estava há 2 anos trancada num quarto, nem as refeições ela fazia. A filha que levava, muitas vezes ela não fazia a refeição. Eu fiz 5 sessões de terapia com ela online por vídeo. Na 5ª sessão, ela disse: doutor, eu já quero ir para minha casa. Eu disse: como assim? Já estou muito bem. Está segura? Estou. Falei com a filha dela. Pode deixar ela ir, mas você monitore. Uhum. Simplesmente, ela foi para casa dela e tranquilo. Ela gravou um vídeo, está lá no nosso Instagram, terapeuta.josemirabel. Terapeuta.josemirabel. Tem um vídeo gravado por ela, relatando a situação que ela estava e como ela se encontrava no momento de gravar o vídeo. Acabamos. Não fizemos mais nenhuma sessão de terapia. Então, são coisas que, sabe, que me dão, assim, uma fortaleza que eu digo: pai, eu entendo que depois de trabalhar em diversas áreas, esta é a que eu quero sair daqui para... né, partir para o outro plano, trabalhando, ainda quando tiver com a minha consciência, operando bem, entendendo, eu preciso continuar ajudando as pessoas. É um caso assim, David, maravilhoso. Eu fico emocionado quando eu falo, sabe por quê? Cara, é bom Forte, demais. é É forte. bom demais. Eu vendo esse relato, assim, sabe? Mostra que não é só a profissão, a gente consegue ver o propósito que você tem, sabe? Eu fiz um treinamento em Salvador recente e uma das oficinas lá era empreender com propósito, né? A partir do momento que a gente encontra o nosso propósito, a gente vibra assim, com essa emoção, sabe? É. Quando a gente tem êxito naquilo que a gente tá fazendo. Eu tenho a sorte também de viver isso aqui, alguns dias aqui Alguns dias não, eu vivo aqui na Badalando em cima desse propósito. E é importante, né, a gente ter essa, essa sensação de dever cumprido, né, da nossa existência. Poxa, eu existo e o que eu acredito, a minha qualidade, o meu conhecimento impacta outras pessoas diretamente a ponto de salvar vidas, né? E aí, Bruno, eu queria que você também trouxesse um pouco da gente, porque também você, Sim. né, deve ter vivido inúmeras situações. Eu queria que você trouxesse para mostrar para as pessoas o quanto é poderoso, né, essa ferramenta, né, que é a musicoterapia, a arte-terapia. Então, recente também aconteceu uma história que me impactou demais, assim. Eu estava um pouco desestimulado, para falar a verdade, de continuar com a oficina e tal, porque financeiramente já não estava me rendendo tão bem quanto um dia já rendeu. E eu montei essa turma um tanto desestimulado, porque por essas questões, enfim. E aí nessa última turma agora chegou uma adolescente, 16 anos mais ou menos. Ela, os cabelos grandes, o cabelo assim meio que na cara. Eu vou fazer o primeiro exercício que eu faço aqui, vou simular com Vamos vocês lá, vamos lá, rapidinho. vamos lá. Eu vou pedir para você pensar em algo similar ao que eu falar. Se eu falar Tá. mão, você pensa em... Eu falo mão, o que é similar de mão? Pé, dedo. Pé, pronto. É. O que é similar de pé? Caminhar. Caminhar eu vou pensar em rua. Rua você pensa em... Carro. Carro você pensa em... Gente, Pronto. É basicamente isso, só que vai aumentando um pouco a dificuldade. Essa primeira etapa do exercício foi difícil? Foi difícil? Não, né? Tranquilo. Ela chorou. Ela não conseguiu falar uma palavra similar à outra. Ela chorou. Ela tava com uma blusa de manga comprida, calça grande, cabelo na cara e não conseguiu falar uma palavra que seja similar à outra. Mão, pé, É. como você falou. Ela não conseguiu. não encontrava Não conexão. encontrava conexão e chorou porque a cabeça estava tão confusa, a ansiedade estava tão Isso. grande É. que ela não conseguia Isso fazer é feito isso. em grupo, né? Isso é feito em grupo. Ela começou a chorar em grupo, mas ela foi tão resiliente que eu falei, ela não vai voltar. Ela não vai voltar amanhã. Ela voltou.
tivemos vários momentos em que ela chorou de novo, que ela não conseguia completar os exercícios. Mas para a gente resumir, depois de 3 meses, ela subiu no palco e fez um espetáculo e foi a mais engraçada, a pessoa que mais Teve melhor desenvoltura. a melhor desenvoltura no Que espetáculo. massa, velho. Isso não tem preço que pague. Superação, né? Isso não tem dinheiro. Aí eu falei, velho, eu não posso deixar de fazer isso. Por mais que eu esteja desestimulado, não tem dinheiro no mundo que pague uma transformação dessa. Me emocionei, desculpa. Não tem dinheiro no mundo que pague uma transformação dessa, cara. E assim, já tiveram várias, mas essa foi a mais recente e marcou demais, assim. Mexeu demais comigo, eu dei um abraço. E assim, até quando a pessoa tá com depressão, tá se sentindo mal, até o próprio cuidado higiênico ela não cuida. Isso. E essa menina não... Ela tava nessa fase. Ela terminou de cabelo cortado. Ela já tá usando roupas mais normais, digamos assim. Hoje usa uma bermuda que ela não usava. Ela usa uma camisa regata. Tá cabelo bonito, usa maquiagem. Higiene, ela não tava com a higiene boa nos primeiros momentos e hoje tá com a higiene em dia, né? E isso só com teatro. Imagina se você auxiliar isso com amando, né? Exatamente. Começou a se amar, ou voltou a se amar, a se entender. Isso só foi teatro. Imagina o teatro aliado com a terapia, se ela estivesse fazendo também. Isso seria... Já foi uma evolução incrível. Já foi uma quebra de paradigma incrível. Imagina se a pessoa... E ela, lógico, o mais importante, ela teve apoio da família, né? A família percebeu que ela precisava de algo. E imagina isso aliado a uma terapia bem feita, com um profissional responsável e aliado a uma teatroterapia, a pessoa consegue ganhar um mundo, né? Não, e é massa tá ouvindo assim, sabe, velho? Porque assim, se você tá nos assistindo, tem alguma dúvida que esse problema, vamos falar assim, ele acontece todos os dias, talvez do nosso lado e a gente não perceba, e é tão sério, né, que só esses exemplos que vocês trouxeram aí digamos assim, da cura, né, imediata, assim, né, porque obviamente isso tem um processo de continuação, né, não é um negócio que curou aqui e acabou, né, tem uma continuação, mas assim, que existe ferramentas, existe um caminho, né, para quem esteja nesse momento precisando, né, tá nos ouvindo aqui. Eu gostaria muito que esse podcast ecoasse muito, porque, veja, às vezes tem as pessoas que precisam esse empurrão, assim, cara, vá lá, sabe? E às vezes pessoas que acham que não precisam. Eu posso dizer que, tipo assim, eu já até passei por isso, de achar que eu não precisava. Eu também. Sabe? E tipo assim, não, mas poxa, eu tô aqui, as coisas estão acontecendo, tal, não sei o que, não sei o que. Mas aí, uma situação ou outra, você fala, poxa, mas não tá tão normal assim. E vamos nos abrir, nos proporcionar. Eu acho que, eu não sei quem foi que inventou o Setembro Amarelo e tal, não sei o que, mas eu acho que trazer, né, essa publicidade, né, fazer esse ambiente para que se fale sobre isso, para viver os 365 dias, né, que a saúde mental precisa ser cuidada, né, eu acho muito importante e o nosso papo tá muito incrível. Eu queria agradecer mais uma vez vocês. Eu acho que a gente teve aí essa dupla aqui na minha frente, assim, dessas duas visões, para mim, muito importantes, que é a questão da terapia mesmo, mas também a questão de mostrar que o que a gente faz, a arte, a cultura, a música, andam em paralelo, né? E não é só o tocar por tocar, o hobby e tal. E que isso pode ser explorado cada vez mais, não só pelas pessoas que já consomem, isso de olhar por esse lugar, mas também a iniciativa pública, a gestão pública de entender que são essas ferramentas que a gente pode usar.
eu trouxe aqui, mais uma voltando para os candidatos, porque eu falo muito, porque assim, primeiro que eu nunca vi, né, candidatos à prefeitura parar 1h30 da sua agenda para falar sobre cultura. Isso para mim Aham. foi muito vencedor, Sim, sabe? com certeza. Eu agradeço demais a todos vocês que estão nos assistindo, porque se não fosse por vocês, eles não topariam vir aqui. Então, já foi muito interessante. E agora mostrar pra gente que tá na batalha, na cultura, no setor, de mostrar que a gente é muito além do que uma festa, muito além do que tocar um instrumento, de fazer uma peça de teatro. Existe todo um benefício que a sociedade tem, entendendo as suas potencialidades culturais. E que a TV não mostra. E que a TV não mostra, exatamente. Precisa da internet, bem, que vai mostrar, né? E tipo assim, um papo leve, um papo tranquilo, em momentos a gente se emociona, eu acho que mostra que isso aqui é de verdade, sabe? E talvez vocês não tenham tempo pra gente conversar dessa forma em um canal de televisão, que o cara chega, bora, não tá, não sei o Não quê. tem não. É. É 5 minutos e tchau. Né? 5 minutos e tchau. E a TV, desculpa interromper, a TV enfatiza mais em noticiários negativos do que positivos, É né? verdade. Eu acho que na pandemia, teve um momento que ninguém queria assistir mais jornal. Não Exatamente. tinha condições, né? Verdade. Eu oriento meus pacientes a não assistirem noticiário. Não assistir. Quer ficar informado? Acesse um site de notícias na internet e selecione a notícia que você quer. Mas noticiário, quando você liga a TV e o rádio vem automaticamente, você já está ali. Tem um Instagram que eu sigo que chama Só Notícia Boa. Aí. Que é muito legal. Só tem notícia legal, assim. Só notícia do dia a dia. Que eu comecei a seguir na pandemia. Foi, Exatamente por conta disso. Mas, ó, galera, a gente tá chegando no final. Eu queria, pra gente encerrar o nosso papo, que cada um desse, dentro da área que atua, certo? Um convite, né? Uma reflexão para que, para quem esteja nos assistindo, né? Se sinta convidado, né, a conhecer mais, né, do trabalho de vocês, e no final deixe seus arrobas, claro, né, façam a sua mídia aí. Bom, brigadão, velho, pelo papo. Obrigado, Mirabel, também pelo papo. Obrigado você por estar assistindo esse tempo. Foi muito importante esse papo. É difícil ter esse papo em qualquer lugar. E ainda mais, assim, para quem trabalha com cultura, né? Para Badalando, que trabalha com cultura, trabalha com arte. Eu já vim aqui antes por ser artista badalando, Sim, né? sim. Pelo meu lado de artista, mas não para falar de saúde mental. E ter um espaço como esse, que não vai falar só sobre arte, mas que também a gente falou sobre arte aqui, né? Perfeito. Mas sobre saúde mental é de extrema importância. Então, primeiro, obrigado pelo papo, por a gente poder conversar e por abrir espaço. E o recado para você de casa, que se tiver precisando de ajuda, que sente que está precisando de ajuda, procure ajuda, porque é de extrema importância. Procure um profissional terapêutico, procure um psicólogo, um psiquiatra. Se tiver na pior mesmo, procure um internamento, porque é de extrema importância. Você que é família, que é amigo, que está próximo de alguém e você sente que a pessoa não está bem, recomenda esses profissionais que eu falei. E também, se puder, se tiver como, procurar uma terapia alternativa, como é o meu caso, né? Pode seguir lá, @oficina de improvisadores. Segue lá, por favor. Que a gente faz esse trabalho, que vou repetir, um auxiliar à terapia, tá? É também uma terapia, mas é um auxiliar à terapia. O que eu recomendo vá no psicólogo, vá no psiquiatra, vá no terapeuta, porque eles de verdade é que vão dizer o que você tem e o que você precisa. Eu sou um braço auxiliar e quero ser esse braço auxiliar, não quero tomar o lugar de ninguém. Cada um tem seu espaço nesse mundo. E obrigado você que ficou até aqui, porque é de extrema importância a gente falar sempre sobre saúde mental. Obrigadão, Mas Nando. o que e só complementando assim, o que a pessoa pode encontrar lá de oficinas disponíveis lá para você? Se você também aprofundar, se você tem a parte de improviso, tem a parte de teatro. A oficina de improvisadores hoje eu só trabalho com improviso, mas dentro disso é a teatroterapia que eu vou fazer
de forma mais leve possível. Na Clínica Equilíbrio, que é onde eu trabalho, aí você vai ter arte-terapia, musicoterapia, tem yoga, tem várias coisas. Procura lá, Clínica Equilíbrio, que tem várias coisas que eu não me lembro agora, mas são inúmeras atividades que você pode fazer trabalhando na clínica dia, que você vai ter uma rotina, como eu falei, né, que é extremamente importante, ou no internamento também você vai trabalhar com várias rotinas e tal. E aí é muito mais complementar. Tem vários outros terapeutas, vários psicólogos e psiquiatras que estão lá exclusivamente para atender você. Além dessa clínica que eu trabalhei, existem também outras clínicas. Existe CAPS, existe outras coisas relacionadas à prefeitura para quem não tem dinheiro, porque também é importante falar, né? Sim. Para quem não tem dinheiro ou para quem não tem um plano de saúde, existem outros meios de você conseguir isso de forma gratuita pelo Estado, né? Então, procurem, e existe terapia e existe uma saída para esse momento que você está. E aí, só mais uma vez, qual é o arroba? @oficina de improvisadores ou @clínica equilíbrio. Mirabel, Epa, vamos agora lá. seu recado, seus arrobas. Chegou a hora do mexana. Vou até deixar o livro com você, pra você Primeiro- fazer o mexão. Eu preciso agradecer a você, David, por esse momento ímpar, na verdade, não é? Quando nós colocamos o espaço de TV que a gente tem participado, são poucos minutos, de forma muito acelerada, não é? E aqui a gente teve, eu creio que mais de 1 hora de bate-papo, de informação só agregadora, gente, só agregadora. E eu tenho certeza absoluta, você ao assistir este vídeo e se assistir de ponta a ponta, como eu falei lá no início, você vai colher informações que irão lhe ajudar sim. Este é um trabalho social, David. Este é um trabalho engrandecedor. Parabéns. Você só tem a ganhar com isto. Meu Instagram é terapeuta.josemirabel. Como eu falei há pouco instante, eu tenho valores normais para atendimento e tem valor social para aquelas pessoas que são consideradas de baixa renda. Porque a gente precisa também estender a mão para aquele que tem dificuldade de acesso aos meios de tratamento, não é? Porque todos nós, independente da classe social, nós precisamos nos cuidar. E muitas vezes a gente vê pessoas que precisam e não têm acesso. É evidentemente que uma dorinha só não faz verão, mas eu faço a minha parte. Então, lá no meu consultório tem uma poltrona, não é? É aquela cadeira confortável. Você vai chegar lá, não se preocupe do que você vai falar, como vai começar. O mais importante é que você chegue lá. O restante a gente faz. E eu tenho certeza absoluta. Pisou o pé lá, você vai sair uma outra pessoa. Desde que você queira, que você se permita. Mas não é só lá no meu consultório, não. Precisa de ajuda? Procure um profissional. A saúde em primeiro lugar. Se você não se cuidar, ninguém vai fazer por você o que você pode fazer por você. Então, saúde física, saúde mental e emocional, principalmente saúde mental e emocional, é coisa séria. É coisa séria de verdade. Ela reverbera em todo o fisiológico. Para você ter uma ideia, ansiedade e depressão provoca diabetes, hipertensão, psoríase, desarranjo intestinal, atinge os órgãos vitais, coração, taquicardia, não é? Fígado, rins, então todos os órgãos do ser humano, principalmente os órgãos vitais. Imagine um órgão vital seu, se ele falir, já era. Em alguns casos não tem transplante, não tem. Então, cuide. É bom enfatizar, a ansiedade provoca a depressão. Então, se você não tratar a ansiedade, daqui a pouco você está com depressão também. A depressão, dependendo do tempo de duração na sua vida, vai levar você para o Alzheimer ou demência. E isso a partir dos 40 anos. Não se chama mais doença de idoso. Muito cuidado. Você tem pessoas em casa de terceira idade que estão obsoletas sem ocupação? Observe, ela pode estar acometida por depressão. Leva para terapia.
Essa pessoa teve uma vida ocupada durante todo o tempo, agora os filhos cresceram, cada um na sua ocupação, em suas casas, e o papai e mamãe estão lá. Muitas vezes no quarto menor da casa e cuidado. E o tempo todo, papai e mamãe lhe deu atenção. Se esquivou de fazer várias coisas para si, para cuidar de você. Então, queira Deus que você chegue à idade deles e que você tenha o aparato dos seus filhos. Então, faça hoje o que você gostaria que fizessem por você amanhã. Ela falou tudo aí. Viu? Isso. E além do arroba mostra, né? Você tem. seu. Oh, aí, beleza. Ó. Já está com dedicatório e Terapia. tudo. Pô, aí gostei. Aí, Beleza. massa. Ó, se você quiser conhecer mais o trabalho do Mirabel, além dos arrobas e tal, ele tem esse livro, A Terapia que Cura. Caio deu um. Muito bem vendido, graças a Deus. É o livro sergipano mais vendido da rede de lojas Careis de Sergipe. Caramba. Além das Caris, ele tá disponível na internet? Estava disponível na internet, na Amazon, mas você pode adquirir pelo 79998214543. A gente manda pelos correios. Maravilha. Sem taxa de cobrança, Olha aí. né? Já fácil pra você. Então, E no Caio, vamos e no- botar aí nos comentários aí também. E no valor promocional também. Pronto. E vem uma segunda, né? Mais uma segunda edição. Sim, já está na gráfica. Eu escolho viver saudável. Que fala sobre saúde física e mental. Lista relação de receitas, suco detox, alimentos saudáveis, como se tratar da saúde física, mental e emocional, está lá. Vai também bombar, com certeza. O homem não certeza. para, tá vendo? Galera, mais uma vez, obrigado. Foi Obrigado. incrível. Espero que vocês tenham gostado também. Adorei! Aprendi bastante. E eu não tenho dúvida que a nossa audiência aí é que foi presenteada aí com conteúdo, como você falou, mais um conteúdo de grande valor. Não querendo ser petulante, mas eu entendo que este episódio vai ser o que mais vai bombar Olha aí. no ó. Badalando. Bora. Pode ter 69. certeza. O episódio Eu 19. vou mandar para vários contatos para acessar lá e pedindo para curtir e comentar, que é para mais pessoas verem. Porque precisa, gente. Isso é um trabalho social. Exatamente. Bom, obrigado. E é isso, galera. Olha, mais um episódio concluído com sucesso. E bota sucesso hoje, viu? Aí você viu aí que o papo foi papo transformador, né? Em alguns momentos, inclusive, a gente se emocionou junto aqui e mostra que realmente, quando a gente traz as pessoas aqui, a gente traz as pessoas de verdade. Né? A gente traz o papo de uma maneira que ela possa transformar, né? E que a gente seja esse objeto, né? De transformar, de passar essa mensagem para vocês e poder fazer a diferença, né? Na internet, mostrando o quanto Sergipe tem. Você vê, a gente falou muitas coisas bacanas aqui e a gente não precisou chamar alguém de fora para falar dos assuntos que acometem o mundo todo, né? Então, para você ver, profissionais experientes dentro da nossa cidade, disponível para você aí, depois desse papo, você buscar, né, e iniciar o seu processo aí de ajuda, de autoconhecimento, enfim. Eu fico por aqui, eu espero vocês no próximo episódio, então curta, compartilhe. Se ficou alguma dúvida aqui desse episódio, manda pra gente, a gente manda pros convidados para eles responderem, mas, olha, aguardo vocês no próximo episódio. Até lá, valeu.